Sabemos que o objetivo da escola é proporcionar educação de qualidade, desenvolver habilidades e competências nas nossas crianças e adolescentes, preparando eles para a vida em sociedade. Já pensou se no local onde você pensa que o seu filho estaria mais seguro, desenvolvendo o intelecto e aprendendo lições da vida, pode ser onde mora o perigo? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma denúncia grave de abuso infantil vem preocupando a sociedade. Uma mãe que teve a identidade preservada denunciou que a sua filha, de apenas 4 anos de idade, foi abusada por uma auxiliar da escola. Ela acredita que as evidências apontam que a instituição faz parte de uma rede de pedofilia. O nome da escola segue em sigilo para a proteção dos envolvidos. A minha filha estava nessa escola já há 5 anos e nós confiávamos plenamente nesse lugar. Deixava lá o que a gente tem de mais importante na nossa vida, de mais valioso. Nós escolhemos essa escola com muito cuidado, com muito carinho. Elas são muito convincentes ali no momento de aliciar os pais para deixarem as suas crianças ali naquele lugar. E eu confiava nas professoras, confiava todos os colaboradores que participavam daquele quadro da escola, mas principalmente nas diretoras. Num dia normal, que parecia ser normal, nós chegamos em casa e, como de costume, a gente já ia pro banho, já tomar banho, dava janta, tudo, e a gente foi pro banho e eu percebi alterações de comportamento e alterações nas partes íntimas da minha filha. Imediatamente eu comecei a pressionar, a conversar, comecei a me desregular também como mãe, porque é muito impactante quando você cai a ficha, quando você percebe o que está acontecendo, é muito difícil. E na hora eu pressionei ela para que ela me falasse o que estava acontecendo e ela falou que a tia que dava banho, nós íamos naquele mesmo momento na delegacia, eu totalmente desorientada, ela se desregulou como uma criança. E como eu, como mãe, também estava totalmente desorientada, ela teve quadros de vômito, de diarreia e eu percebi que não dava para sair naquele exato momento com ela. Precisei acalmá-la, precisei acolher ela, coloquei ela para dormir, mandei mensagem imediatamente para a pediatra dela, que foi uma pessoa assim que nos acolheu, que nos orientou naquele momento muito difícil. Vi a marca física porque ela coçava muito a região íntima, isso foi percebido pela pediatra, está no laudo inclusive da pediatra. E já encaminhei ela para um psicólogo também, o qual ela relatou o que estava acontecendo 3 dias após a gente, porque foi um final de semana, e nós fomos à delegacia, fizemos a primeira denúncia, ela foi ouvida em oitiva. E ela foi muito corajosa, apesar da idade tão pequena, ela foi muito corajosa, porque ela falou para a psicóloga na delegacia, na DPCA. Ela relatou o que aconteceu, ela relatou os abusos, está no inquérito. E ela também relatou com muita coragem quem fez isso com ela. Tá tudo no inquérito. Ela estava de 4 para 5 anos. Uma criança de 4 para 5 anos não
fantasia nesse nível de detalhe, um abuso sexual. E temos também o laudo de 2 psicólogas, sendo uma da própria polícia. Está no inquérito o relato do abuso sofrido e quem cometeu o abuso. Fora isso, a gente tem mais de 30 sessões de acompanhamento com uma profissional com mais de 13 anos de experiência nessa área de abuso infantil. Alguém fez aquilo com ela e foi na escola. E ela falou quem fez e como fez. Tá tudo no inquérito policial. Eu tenho mais de 15 motivos que levam a esse fato, a essa rede de pedofilia. Mas o principal nós não acusamos, né, desde o início desse processo, nós nunca acusamos a instituição, a instituição escola, né? Inicialmente nós não acusamos a escola, nós acusamos, a nossa denúncia foi muito objetiva, um auxiliar, quem dava banho na criança, foi extremamente objetiva a nossa denúncia. E a condução da escola foi totalmente oposta ao que nós estávamos esperando. Uma instituição de respeito que garante o bem-estar das crianças, que respeita as crianças, teria tido uma conduta diferente, teria apoiado, escutado os pais, acolhido a criança. Mas o que a gente viu foi uma conduta totalmente oposta. Eles teve posso falar, desespero, um ato desesperado para ocultar provas, apagar rastros. As câmeras foram negadas à justiça, celulares resetados antes de ser entregue à polícia. A auxiliar foi promovida, né, além de ser defendida pela escola, ela foi promovida a estudante de pedagogia. O inquérito mostra que ela não tem nem ensino fundamental completo. Essa acusada, ela tem um perfil na rede social muito suspeito. Não é digno de confiança, segurança, não inspira o que a gente precisa para cuidados de criança, inspira medo. Você não precisa ter acesso ao histórico policial dessa menina, porque ela tem histórico policial também. Basta olhar na rede social dela. E a escola sabia e defendeu de todas as formas essa acusada. Ao invés de defender a criança, ela optou pela acusada. Então, isso é um motivo muito forte que a gente tem para acusar a escola como uma rede de pedofilia, uma organização criminosa. Existe um relato que foi feito pela criança depois de muitas sessões com a psicóloga. E ela fala que eram tiradas de dentro da escola, nas palavras dela, um mini ônibus. É fato, um grupo de crianças, incluindo bebês, eram removidos de dentro da escola e eram levados para um local que haviam recreações. Ali não havia somente abusos, traumas, haviam recreações, haviam bichinhos, coelhinhos, havia brinquedos, havia comidas. Ela inclusive relata que comia nesse lugar e ali também ocorriam abusos. Muita gente questiona, mas a escola não tinha câmera? Eu deixava minha filha numa escola porque eu não tinha tempo, né? Acho que a maioria das mães deixam numa escola porque não tem tempo de cuidar, porque trabalha fora. Acho que nenhuma mãe que fica em casa, né, que consegue ficar monitorando o filho, vai deixar numa escola. Então eu cuidava assim, eu olhava assim nas câmeras, nem sempre eu via ela nas câmeras, mas ela já tinha 5 anos de idade, ela já verbalizava.
Era uma coisa que eu ficava um pouco mais tranquila. Ah, se acontecer alguma coisa, ela vai me falar. Mas ela tinha medo, porque ela era ameaçada de várias formas. Inclusive agressões físicas. Ela já relatou para mim, para a psicóloga, que isso já sofreu dentro da escola. Várias formas de ameaça, com vídeos assustadores, com vamos matar seus pais, sua mãe vai morrer, você vai ficar sozinha. Tinha muitas ameaças. Deu para perceber que havia outras vítimas, mas por que não teve repercussão? O que aconteceu para fortalecer e todo mundo ir contra a instituição? Olha, acredito que, em primeiro lugar, essa instituição ela é vista como uma fonte segura. Lá tem pais, médicos, juízes, advogados. Ali parece ser um lugar que acolhe, realmente. Eu fiquei 5 anos nessa escola. 5 anos. Onde que eu imaginaria estar vivendo uma situação dessa? Os relatos, deu para perceber que tinham medo de justiça. Ah, mas eles me ameaçaram processar. Ameaçaram me processar. Eu não quero me envolver com isso porque a escola ameaça processo. Outros pais que eu conversei, que eu percebi que chegaram muito perto de relatos parecidos com o da minha filha, não quiseram acreditar simplesmente. Acho que se negam a acreditar. Porque a criança não vai falar. Se a criança não tiver um trabalho muito forte, muito firme, com ajuda profissional, porque eles são profissionais, o lado de lá é uma rede criminosa, eles são profissionais, eles sabem o que estão fazendo, eles têm apoio psicológico, as diretoras são psicopedagogas, elas sabem fazer a cabeça de uma criança, elas sabem lidar com uma criança, a vida delas foi programada para isso, foi para fazer isso. Eles são mais fortes do que os pais, porque eles convivem muito mais tempo com a criança do que os próprios pais. A gente fica vulnerável de um sistema que deveria ser de proteção, mas não protege. Não protege. Ele é mais preocupado com a imagem do abusador do que com a qualidade de vida ali daquela criança. É só uma criança, né? Se recupera. Não é bem assim que acontece. O processo da investigação policial, a minha opinião é que ele foi feito de forma muito séria. O que foi feito ali pela psicóloga, ela conseguiu o relato da criança, está relatado que a criança sofreu abuso no inquérito policial pela psicóloga da DPCA. Está relatado quem fez o abuso no inquérito policial. O delegado que conduziu esse inquérito, essa investigação, ele conduziu de forma muito séria. Ele ouviu os depoimentos, ele identificou depoimentos combinados, mentirosos, nojentos, das professoras, diretoras, da própria acusada, da psicóloga da escola. E ele, de uma forma muito astuta, muito inteligente, ele anexou um caderno de ocorrência da escola, que a escola fazia relatos diários, horrorosos. E ali está a prova do coletivo, que esses abusos não eram feitos de forma individual, não era de uma criança. Tem relatos ali muito pior do que a gente constatou com a nossa filha. Relatos horrorosos mesmo, que indicam, que traz essa prova de que todas as crianças ali dentro eram vítimas da escola, de agressões, de traumas psicológicos, de abusos, de violência. E você tem medo da sua filha ficar com sequelas disso? Ela está sendo muito bem cuidada. Ela tem pai, ela tem mãe e ela tem uma rede de apoio muito centrada. A gente está acolhendo muito bem ela continua fazendo as sessões com o psicólogo. Só que essas crianças não têm noção do que elas passaram, do que elas vivem ali dentro. Elas não sabem ainda que sofreram uma violência. Elas não têm noção disso. Que o que elas estão vivendo ali dentro é uma violência. Elas não têm embasamento de vida para saber isso.
Você entende? Mas eu tenho esperança. Eu tenho muita esperança que esse processo ele vai ser reavaliado, porque ele foi arquivado por uma determinada pessoa no Ministério Público. Mas eu confio que no Ministério Público tem pessoas boas também, sérias, de trabalho sério, que vai analisar o recurso, vão analisar as provas que gritam, tentativa de ocultar a prova da escola, promover essa menina como vítima, desqualificar a fala de uma criança, esse caderno de ocorrência nojento que indicam a prova do coletivo, isso não pode ser descartado. A fala da própria criança, os laudos médicos, 2 laudos de psicólogas que têm credibilidade, que realmente têm credibilidade, são 2, sendo um da própria delegacia. Isso não pode ser ignorado, isso não pode ser descartado. A gente precisa de uma resposta do Ministério Público. A gente precisa que esse processo seja reaberto. A gente precisa que essas crianças sejam salvas desse inferno. Existe um sentimento de culpa muito grande. A gente se sente esmagado, desprotegido pelo sistema que deveria proteger, que blinda o abusador e realmente não protege a criança. A gente se sente vítima, frágil diante de tudo que aconteceu, sabe? E a gente percebe que quando a gente vai olhar e se comparar, inclusive, com outros pais, a gente fala, cara, eles viveram tudo isso e suportaram todo esse processo, porque é um processo muito complicado. Nem pai quer passar por isso, nenhuma mãe quer passar por isso, nenhuma criança quer passar por isso. Não é fácil todo esse processo de acusar, de investigar, de ir a uma delegacia, laudos médicos, de enfrentar a suspeita de... Mas será que vocês não estão mentindo? Quem que vai mentir numa situação dessa? Por que eu escolheria isso para mim? E se eu estou mentindo, existe a mentira de uma psicóloga, de mais de uma psicóloga, existe a mentira de um relato médico, de um laudo, das oitivas. Ninguém quer passar por esse processo, é um processo extremamente doloroso. Quem me conhece sabe que eu sempre amei os meus filhos incondicionalmente. Eu jamais me imaginei passando por uma situação dessa. O pior é que esta triste realidade não escolhe nem local e nem classe social. Há relatos de abusos, tanto em escolas particulares como públicas. Além das suspeitas daqueles crimes hediondos que ocorreram aqui na capital de Mato Grosso do Sul, temos outra mãe que fez um desabafo porque sofreu algo semelhante. Os abusos aconteceram no segundo semestre de 2023. Então, nós já estamos há 1 ano e meio, né, da ocorrência. E as alterações comportamentais dela, eu comecei a investigar na escola, conversa com a professora e com o outro local que ela ficava, no contraturno, né, uma creche. E ela começou a trazer palavras sexualizadas, queria tirar foto de partes íntimas e falava em mandar, né, para pessoas conhecidas, assim, da família, né, pessoas que ela tinha relação, mas que a gente aqui não tem, né, ela também não tem acesso
não tinha, né? E agora tem muito pouco, né? Acesso a telas, a TV, né? O restrinjo, também os desenhos. Sempre, né? Fui por uma educação positiva com ela, no sentido, né? De buscar os melhores conteúdos, né? Coisas que não a levassem, né? Por um outro caminho, né, de formação mesmo. Então, eu comecei a investigar e a frequência com que ela falava algumas palavras, né, aleatórias e que surgiam, né, do nada, começou a aumentar e ela começou a apresentar negação para ir nos lugares, né, que ela frequentava, e a hora de ir para a escola era a pior, né, porque ela negava, e naquele momento a gente começa a ter outras desculpas, né, porque a gente não pensa que uma coisa dessas vai acontecer dentro, né, vai acontecer com a nossa filha e dentro de uma escola, né. Então, a gente pode pensar, tá fazendo birra, não quer ir, assim, né, passa milhões de coisas na nossa cabeça para tentar ter uma resposta, né, do que está acontecendo. Então, né, quando ela começou, né, com essas palavras, né, diferentes, e aí eu percebi, não, alguma coisa está acontecendo, né, pode ser um colega, um coleguinha, influências, será que estão passando vídeos, filmes, desenhos diferentes, né, passava, né, várias coisas na cabeça. Então até cheguei a procurar, né, a psicóloga da escola para ter uma orientação de como lidar com isso, né, tentar descobrir o que estava acontecendo com ela. E daí até naquele momento essa psicóloga, ela me deu, né, alguns caminhos para tentar conversar com ela. E daí, né, eu fui seguindo isso e foi daí que ela veio a revelar, né, depois de praticamente 3 meses que a mudança comportamental intensificou, ela veio falar, né, que daí ela nominou, né, o abusador por um codinome, digamos assim, não é nome, é nome de um objeto, né, de uma coisa, como se fosse um apelido, né, ela nominou por um apelido e daí, antes, ela digamos assim, me xingava por esse apelido, que não era legal. E eu dizia pra ela, o que tá acontecendo? Por que você tá falando assim com a mamãe, né? E daí ela nominou, né? E naquele dia que ela veio a revelar, ela nominou por esse apelido o abusador, né? Ou abusadores, né? E daí, né, teve essa parte oral, né? Então, mexeram no corpo dela, ela disse que estava com dor no abdômen. E daí, naquele momento, eu perguntei se ela tinha caído, se tinha acontecido alguma coisa, né? E ela nominou pelo apelido, né? E que até então a gente não sabia, né? Quem poderia ser. E daí, né, depois disso, eu procurei, né, ajuda. No primeiro momento, uma ajuda legal. E tudo isso traz um sentimento de impotência perante esse fato, né, porque além, né, da justiça não acontecer,
a gente ainda está lidando com a questão de saúde e a busca por profissionais que estejam aptos, mas que acima de tudo sintam a dor da criança, né? E não tratem essa situação como uma situação de comportamento, de dificuldade comportamental, como eu já vi alguns profissionais se referirem a essa questão. Sim, ela apresenta muitas dificuldades comportamentais, mas é muito importante, né, que os profissionais que lidam nessa área, né, com essas questões tão sensíveis, que eles ouçam, né, escutem o que essas crianças ou os responsáveis, né, pela criança estão ali tentando comunicar ou trazer a questão da violência, porque o trauma, né, ele vai acontecendo e vai evoluindo se ele não for tratado, né, com o devido cuidado, com o devido acolhimento e, acima de tudo, muito amor. A criança não mente. A gente acreditar não só no relato da criança, mas nos outros sintomas que a criança apresenta. A criança, geralmente, que está sofrendo algum tipo de abuso físico, psicológico ou sexual, ela apresenta a mudança de comportamento. Começa a ter terror noturno, se alimentar mal, apresentar muitas vezes dor no abdômen, diarreia, vômito, alguns descontroles intestinal sem causa aparente, né? A criança começa a ter pesadelo, a criança começa a não querer a escola. Então, não só o relato da criança, como também os sintomas que a criança apresenta, que a criança está sendo uma vítima de abuso. Então, geralmente, a gente que é profissional, tá nesse enfrentamento da violência contra a criança, principalmente a violência sexual, o abuso, a gente orienta sempre os pais prestarem atenção nesses comportamentos, na mudança de comportamento, porque às vezes a criança tem de 1, 2, 3 anos, uma criança que às vezes nem verbaliza ainda as situações que ela tá passando. Mas a mudança do comportamento, você ali, se era uma criança totalmente alegre, que gostava na escola, de repente ela muda, de repente ela começa a chorar, de repente ela começa a apresentar essa mudança de comportamento, significa que está alguma coisa errada, alguma coisa ali está acontecendo. E no caso em questão, você concorda, do mesmo parecer sobre a rede de pedofilia? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho acompanhado, no longo da minha profissão, alguns casos de abuso em escola pública, em escola particular. A gente sabe que a rede de pedofilia é uma rede milenar, uma rede muito bem organizada. É uma rede muito lucrativa e muitas pessoas envolvidas, inclusive pessoas inseridas hoje, né, na justiça, nos servidores públicos, nas igrejas, em todos os lugares. Eles são muito bem organizados. Em relação às escolas, quando acontece um abuso sexual de uma criança na escola, é muito difícil a gente ser só um agente, porque para você ter acesso àquela criança, conseguir a confiança dela, porque o abuso, o abusador, ele não chega abusando da criança. Primeiro ele seduz, ele é um sedutor. O abusador é um sedutor. Ele seduz aquela criança, ele alicia aquela criança, né? E aí se inicia os abusos. A gente costuma dizer que as crianças geralmente eles gostam do abusador, porque ele conquistou o abusador, ele conquistou aquela criança, aquela vítima, envolveu de uma forma e ela começa os abusos, começa a pedir segredo, né, para não contar. A gente como mãe, também sou mãe, né, a gente tem
sempre que orientar nossos filhos, não guardar segredo. Mas aí já vem, eles mudam o direcionamento, falam para promessa, fazer uma promessa para você não contar para os seus pais. E aí começam os abusos, eles vão destruindo a autoestima daquela criança, a inocência daquela criança, estimulando o lado sexual daquela criança fora de época. Porque a criança, às vezes, até tende a gostar do abusador e gostar da situação. Né? A gente tem crianças que foram estimuladas sexualmente muito cedo, vítimas que a gente atende, que tem casos de masturbação compulsiva, apresentam nas escolas. Se você apresenta a criança, são vítimas de abuso. Então, é muito difícil acontecer tudo isso na escola e só uma pessoa não saber. Nenhum professor tem a liberdade ali, uma liberdade tão ampla que abusa dessas crianças, uma criança na escola, no banheiro, e isso não é observado por ninguém. Quando a gente se trata da situação desse caso específico, que tem um grupo de crianças relatando que comportamentos sexualizados, que a gente fala que uma criança de 4, 5 anos não tem comportamento de querer pegar nas partes íntimas do outro colega. Se uma criança apresenta esse comportamento numa escola, ela provavelmente está sendo vítima de abuso em algum lugar. E a escola em si, geralmente, elas são grandes parceiras para identificar esses abusos. A criança chega com comportamento sexualizado na escola, querendo pegar as partes íntimas do coleguinha. A direção, as coordenadoras já são preparadas para identificar que essa criança está sendo vítima em algum lugar de abuso sexual. Chama os pais, a família e conversa, vê o que está acontecendo. Ou muitas vezes chama o conselho tutelar e relata. Nesse caso, tinha um caderno de ocorrência que foi juntado no inquérito, um caderno de ocorrência horroroso, que eu nunca, na minha profissão, eu vi algo assim. Não era um caderno de ocorrência para relatar alguma coisa do cotidiano, da rotina pedagógica também. Era só sobre comportamento sexual das crianças. Que a criança apresentou corrimento, criança de 5 anos, um grupo de crianças de 5 anos, apresentar corrimento, apresentar mau cheiro. Criança de 5 anos, de 4, 5 anos, não tem cheiro nenhum. Criança não apresenta mau cheiro. Como que elas relatam uns absurdos desse? Então, são um conjunto de comportamento que você vê claramente pela caderno de ocorrência que essas crianças estão expostas à violência sexual, à violência física e psicológica. Porque você vê claramente, tem dias ali da semana que as crianças estão todas desreguladas, apresentando esses comportamentos sexualizados, e depois tem um descanso ali que é para regular essas crianças, depois volta. Então são ciclos, dá para você ver claramente ali, profissional, que a gente que atua nessa área, que tem uma experiência conversando com um profissional, você vê ali bem o período de descanso, o período de abuso, né? Porque não dá, eles não, né, cometer abusos em período direto, essas crianças, né? Ninguém aguentaria, né? Obviamente, trabalha com a prevenção sempre orientar, desde muito cedo, educar nossas crianças sexualmente. A gente precisa dar educação sexual para elas, de forma, obviamente, respeitando a idade ali. Desde os 6 meses, eu leio livros para minha filha de acordo com a idade dela. Eu tenho alguns livros, inclusive, para indicar. Eu leio Meu Corpo, Meu Corpinho. Você orientar, não pode tocar. Se tocar, conta para a mamãe. E observar o comportamento das crianças. Se alguma criança não quer ir à escola, não quer ir à igreja, não quer ir naquela casa daquele familiar, é porque está acontecendo alguma coisa. Se uma criança não quer abraçar um familiar, não quer ir no colo de um familiar, não quer, é porque está acontecendo alguma coisa. Então, a gente recebe casos de denúncia sexual contra a criança
ocorre em vários lugares, mas principalmente o principal é nos lugares, 86% dos casos é no núcleo familiar e na escola, igreja, com pessoas da nossa confiança, porque o abusador, ele não é só uma pessoa da confiança da criança, ela também é da família da criança. Geralmente são pessoas que estão ali muito próximas à família, mas, né, no caso de escola particular, no caso desse caso, mas também já atendido escola pública, que é a mesma situação. E a gente sempre fala, conversar para prevenção. O abuso sexual contra a criança, a gente se combate com a prevenção, instruindo, dando educação sexual. Se alguém vir com esse discurso de que educação sexual é ensinar sexo para criança, se desconfie também. A gente só se combate o abuso sexual, que hoje é uma questão endêmica no país, e a gente tem uma dificuldade imensa de punir os abusadores, porque os abusos, eles acontecem geralmente na clandestinidade, de uma forma muito, muito, muito escondida. A gente são geralmente pessoas acima de qualquer suspeita, inclusive os abusadores e os que compõem essa rede, né? Então são pessoas acima de qualquer suspeita perante a comunidade, são pessoas de bem, né? Né? E assim, a gente tem uma dificuldade de fazer a denúncia, porque a criança, geralmente, ela é desacreditada. Os denunciantes, os pais, quando percebem que a criança é vítima de abuso, buscam ajuda profissional, que é psicóloga, médicos e advogados, e eles são orientados. Eu, como advogada, oriento na delegacia especializada, fazer exame de corpo de delito, procurar psicólogo e médico, e aí você entra no sistema da justiça, que esses crimes geralmente eles não deixam vestígio, prova materiais, né? Porque os abusos sexuais, a maioria dos casos não tem um rompimento de ímen, né? Vestígio muito de físico de abuso. Então existe uma grande dificuldade, porque pela lei o relato da criança ela tem um grande valor probatório, e essas crianças hoje nas justiças elas são desacreditadas. A legislação e a jurisprudência não são aplicadas da valoração dos relatos da criança, né? Então a gente sempre, eu oriento, quando aconteceu o abuso, tem que denunciar, porque a gente só se combate prevenindo e denunciando, né? Porque tem abusadores que passam décadas destruindo infâncias. A gente tem isso, e protegidos pela sociedade, porque eu já peguei caso que foi o abusador, que a família foi para cima da mãe da vítima e da vítima dizendo que ele ia acabar com a família, que ela ia acabar, ela que estava acabando, não o abusador, o avô, que abusou de 3 netas de 8, 7 anos. Mas a denunciante, uma das mães que descobriu e foi denunciar, e o avô foi preso. E a família tende a denunciar. Nesse caso dessa instituição específica, a gente viu a grande desqualificação da escola, da instituição, dos denunciantes, de acusar os denunciantes de louca, de ninguém como, né? 13 anos na advocacia, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma família quer passar por uma situação dessa, porque o processo em si é desgastante. A justiça, alcançar a justiça nesses casos, punir os agressores é muito difícil. Mas assim, mais acima são procedimentos invasivos, que essa criança vai ser exposta a uma profissional que ela nunca teve contato, que nem ela tem que passar para escuta mesmo, né, ali na BPCA. Ela nunca viu essa profissional, ela vai ser exposta de uma forma, ela vai ser exposta no ML. Qual mãe, qual pai que quer acusar uma pessoa que ela não conhece, e fazer sua filha passar por todos esses desgastes, essas exposições e por esses procedimentos tão violentos e invasivos, né, tão difícil, né? E assim, a gente vê que a sociedade tende a acreditar, amenizar essas situações, né, de abuso sexual, como se fechar os olhos, mas os casos
são muitos. E assim, a gente tem subnotificação que 10% dos casos são denunciados justamente porque o nosso sistema ele não colabora, ele não motiva, ele não orienta e ele não pune os agressores. É um sentimento de revolta, porque ela dava sinais que isso poderia estar acontecendo. E sempre que a gente procuravam os diretores, elas falavam isso é coisa de criança, não quer ir na aula, tá com sono, tá com preguiça. Eu só fico me perguntando hoje, por que isso não acontece hoje mais? Depois que eu troquei minha filha de escola. Por que isso simplesmente aconteceu no primeiro, no segundo dia ali na escola nova e cessou? Nunca mais eu tive um evento da minha filha me agarrando, falando que queria ficar comigo, que queria ficar se agarrando nas grades para não entrar, ter que ser puxado à força das grades. Se isso é uma coisa de criança, por que só acontece quando a criança está naquela instituição? E você também concorda com essa questão da rede de pedofilia? Qual a sua opinião sobre isso? Ela fala pouquíssimo disso comigo, mas vez ou outra, eu sentado no sofá, eu escutei ela falando para minha esposa na mesa, ao lado, sobre isso. Então eu acredito sim que tem alguma coisa muito grave por trás disso daí tudo. E em relação ao sentimento da família, como que a família lida numa situação dessa, sem apoio? Como que foi o acompanhamento da escola? Qual que é a análise que você teve sobre o comportamento, a atuação dessa instituição? A instituição, ela simplesmente tentou transferir a culpa para qualquer um que não seja do quadro de funcionários dela ou que não seja do quadro de diretores dela. É muito revoltante uma coisa dessa. Não apuram de fato os procedimentos internos deles, né? E ainda tem a coragem de acusar outras pessoas. Tudo bem que se você pensar nisso aí como essa rede de pedofilia, faz todo sentido eles terem esse tipo de atitude. Nesse processo, houve falhas? Qual que é o teu parecer analítico nesse caso em si? No inquérito, eu acredito, pelo que eu acompanhei esse inquérito, o delegado que foi o responsável por esse, ele foi muito profissional, foi muito diligente, ele tentou de todas as formas, só que se tratando de organização criminosa, infelizmente são muito mais espertos do que nós e até mesmo da polícia. Então sumiu as imagens do circuito lá da escola, sumiu, não tem mais imagens. Sumiu, eu entrei com pedido para a justiça determinar a busca e apreensão, apresentar, eles foram notificados e os dias corretos, tipo 8 dias, quando os pais foram matricular os filhos lá, eles falam, olha, armazena por 30 dias, tá? E aí, quando a justiça pediu para juntar, não, que tem um HD aqui que só armazena por 8 dias. E outro só 12 dias, ou seja, não eram 7 dias, não eram 15, eram 8 dias, né? Então, e a atuação da escola nesse processo parecia que a escola que estava sendo acusada, porque até então nós não tínhamos falado na instituição. Porque o processo criminal ele tem que ser bem simples e aquela situação aconteceu, quem foi e tal. A gente não tinha ideia até então, porque a criança, a vítima, ela não tinha relatado outra situação que eram tiradas da escola, grupos de crianças eram tiradas daquele ambiente, né? Então a gente não acusou. E a escola atuou com uma defesa com psicóloga desqualificando o relato da criança, acusando a mãe de diversas coisas que são mentiras e desqualificando as profissionais que atenderam a criança. Então, a atitude em si, o comportamento, e assim, foi assustador que se você lê
o depoimento da professora, o depoimento da professora auxiliar e o depoimento da direção é igual. Que a desqualificação, elas seguiram a linha da desqualificação, que a denunciante, os pais não cuidavam da higiene da criança, que a criança ficava 3 dias sem trocar roupa íntima, né? Que esqueciam de roupa íntima da criança, sendo que isso não é verdade. Não tem cabimento. Todas as vezes que eu via a vítima, ela estava totalmente arrumada, totalmente sempre limpa, assim como a psicóloga, todas as vezes, passou por 30 sessões na psicóloga. Não teve um dia que ela foi desarrumada, assim como a pediatra que acompanha ela desde muito tempo, nunca viu essa criança suja ou algum comportamento que justificasse que os pais estavam negligenciando ela. Então, isso foi assustador de ver uma instituição do jardim de infância desqualificar tanto uma família que em 5 anos teve a sua criança matriculada lá. Foi muito estranho, foi um comportamento muito estranho, muito fora do que acontece, porque geralmente a instituição, quando acontece que tem um abusador, o único abusador, porque você não está livre, você é uma empresa, você não está livre de empregar um abusador, mas geralmente as instituições, elas são parceiras da família para esclarecer aquela situação e punir, não fazer defesa e contratar psicóloga e aparecer com laudos e tantas outras coisas para desqualificar o denunciante. E você acha que há esperança do processo ser reaberto? Com certeza. Pelas provas que foram juntadas depois ainda, justamente, a gente pediu a realização de várias outras provas. Eu acho que isso é importante, a gente pediu quebra de sigilo telefônico, de todas as formas, né? A gente pediu quebra do sigilo fiscal, né? A gente pediu muitas outras coisas e, inclusive, para investigar, porque tem indícios, né, de rede de pedofilia e organização criminosa. Então, a gente pediu para mandar para autoridades competentes. Quem seria competente hoje para investigar essas redes criminosas? Polícia Federal, Polícia Civil e GAECO. Eu não vejo por que não ser investigado, porque tem indícios fortes o suficiente para que seja aberta uma investigação. E também eu não vejo por que esse processo em si não seja pelo menos produzido as provas, que é ouvir essa criança em juízo, ouvir as psicólogas, médicas que atenderam, ouvir testemunha, né? Porque tem prova suficiente ali que a criança foi vítima. E a criança não foi só vítima de abuso sexual na escola, na instituição. A criança foi vítima de abuso psicológico, de abuso físico e abuso sexual, né? Então eu não vejo por que o Ministério Público não dá seguimento para esse processo. Eu acredito mesmo que a gente tem profissionais de excelência dentro do Ministério Público, a gente tem promotores comprometidos ali com a proteção da criança, e a gente lembrando que a proteção da criança é prioridade absoluta. O promotor, infelizmente, o promotor que caiu esse inquérito é um promotor que tem o costume de arquivar tudo, é uma pessoa que não é comprometida, é uma pessoa que não tem empatia, que não entende a complexidade desses casos, porque não tem materialidade, ele alegou a falta de materialidade e falta de autoria. Não tem, a criança falou várias vezes quem foi, a principal que foi ali, que cometeu os abusos, várias vezes. E a materialidade, a gente tem os laudos da psicóloga, a gente tem o relato da criança, a gente tem vídeos, a gente tem desenho dessa criança. Desenhos que essa criança desenhou, que nenhuma criança de 5 anos faz. Desenhos que demonstram os abusos, né? Tem desenhos que a criança faz várias línguas. Que criança de 5 anos que tem a capacidade cognitiva de desenhar espontaneamente várias línguas que não foi abusada? A criança desenhou um homem e uma mulher nus, fazendo sexo. Que criança de 5 anos faz isso? A minha criança desenha gatinhos e corações. Então, aí que tá. A gente tem que entender que os abusos, como eu disse, acontecem na clandestinidade, e o relato e os outros sinais, comportamento dessa criança, desenhos dessa criança, que a criança ela tem
uma grande dificuldade às vezes de se expressar, porque a criança também ela sente culpa, vergonha do abuso, ela sente medo de contar para os pais, ela se sente culpada, os pais são ameaçados, mas a gente tem que ter pessoas, principalmente no Ministério Público, lembrando que o Ministério Público tem o dever de zelar pelas crianças, fiscalizar. E se não for, num caso, tendo indício suficiente de uma rede, se o Ministério Público ser omisso, ele está prevaricando. A questão da rede de pedofilia como eu falei, é uma estrutura muito bem organizada. Muito bem organizada. E a gente sabe que tem pessoas que fazem parte dessa rede, que também fazem parte da nossa justiça, da nossa polícia, das nossas instituições aí. Então a gente tem uma grande dificuldade para identificar, tem grandes operações que teve uma recentemente que desarticulou vários, no mundo inteiro, foi mundial uma desarticulação. Essa rede de pedofilia, ela existe, a gente tem que ter consciência que ela existe e é muito bem organizada, né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade que existe, é um mercado muito lucrativo, inclusive, né? E a gente não entende se tem indícios, por que a justiça, porque o Ministério Público não vai investigar? Tem que investigar, se tem indícios, cabe ao MP investigar. Se não tem competência para isso, mandar para os órgãos e instituições que têm competência para isso, que têm ferramentas para isso, que é o GAECO e a Polícia Federal, para investigar. O que não pode, diante dos indícios, deixar crianças de bebezinho de 0 a 5 anos à mercê dessa organização criminosa. O mais agravante são as sequelas psicológicas, tanto para a vítima quanto para a família. Pensa, o que você faria se fosse com seu filho? Como lidar ou prevenir situações como essas? E o que os especialistas nos dizem a respeito desse assunto? Uma das primeiras dicas que nós sempre damos, né, é fazer uma orientação sexual com as crianças desde cedo. A gente tem um preconceito, até um tabu, né, voltado para essa questão, mas as crianças precisam ser informadas desde cedo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa orientação sexual com as crianças? Conversando com elas sobre o próprio corpo, falando o que é permitido, o que não é permitido e quem pode fazer. Por exemplo, quais são as pessoas que estão autorizadas a limpá-la, a consultá-la, e quando for, por exemplo, fazer um exame, né, no médico, por exemplo, explicar para aquela criança o que vai acontecer. Olha, o médico vai examinar a sua vulva, a sua vagina, o seu pênis e o porquê, sempre pedindo permissão para a criança, porque o corpo é da criança, né? Então ela precisa saber o que está acontecendo com ela e o que vão fazer com ela. Ela precisa sempre ser avisada. E isso prepara a criança também para ela saber quando está alguma coisa errada. Quando alguém vai fazer alguma coisa que não é permitido, que é errado, né? Ela já fica mais atenta. Por que precisa falar o nome dos órgãos? A gente tem o costume de usar perereca, pintinho, né? Usar nomes mais lúdicos para as partes sexuais. Mas aquilo é uma parte do corpo. Assim como o nariz, boca, mão, a vagina, a vulva, o pênis, são partes do corpo. Então a gente precisa falar dessa forma com a criança, para ela desmistificar isso também, né? Para ela saber que é uma parte do corpo, que faz parte do corpo dela, né? E para ela se preparar para possíveis abusos, possíveis invasões. Agora, também a gente precisa estar muito atento que não é porque nós estamos orientando a criança que ela está preparada para todas as situações de abuso. A gente prepara, a gente avisa, a gente tenta se antecipar, mas quem é o responsável pelo cuidado da criança, pela prevenção, são os pais. Então, a gente sempre precisa ficar atento, não é orientar, não, ela está preparada, então posso ficar sossegada, posso ficar descansada, não. A gente sempre precisa ficar atento, saber onde a criança está, com quem ela está,
como que essa criança voltou desse lugar, se teve alguma alteração de comportamento, enfim. Ficar atento às mudanças que essa criança apresenta. Qual que é o tipo de alerta para os pais para saber se essa criança foi abusada ou não? Mudança de comportamento. Essa é a primeira observação que a gente precisa ter. Mudança de comportamento. Uma criança que é uma criança ativa, uma criança esperta, que gosta de brincar, que conversa bastante. Do nada essa criança muda de comportamento. Ela começa a não conversar mais tanto, ela começa a ter medo de algumas pessoas, ela chega em algum local e ela fica mais retraída. É uma mudança de comportamento. Ou então, uma criança que é mais tímida, de repente ela fica mais agitada, ela fica mais ativa, ela começa a conversar muito. É uma mudança de comportamento. Alterações de sono. Isso é muito presente na criança abusada. É uma das primeiras investigações, até na minha conduta profissional, eu sempre questiono o sono dessa criança. Como é que tá? É uma criança que dorme bem, de repente ela começa a ter alteração de sono, ela começa a ronger os dentes, ela começa a ter muito pesadelo, ela não dorme mais sozinha, ela tem alterações no quesito do sono. A gente precisa ficar mais atento. E quais são as consequências psicológicas e físicas? Há risco de suicídio? Quais são os casos? Sim. O risco de suicídio, ele existe. Quando a gente pensa em criança, e aí entra numa questão de tabu também, com adolescente a gente já é mais comum, né, aceitar a questão do risco de suicídio. Mas quando a gente fala de criança, a gente ouve, criança não passa por isso, criança não faz tentativa de suicídio, criança não pensa em suicídio. Isso é um erro. Criança pensa sim, criança tenta sim. Eu mesma já peguei algumas crianças que tentaram, né? E às vezes ela tenta de uma forma, não é uma forma clara. Ela tenta com atitudes que colocam a vida dela em risco, com brincadeiras mais arriscadas. Uma criança que não fazia isso, de repente ela começa a subir em muro e andar em cima de muro, a brincar com fogo, né? A tentativa de suicídio na infância, ela pode ser mais sutil, mas ela existe. E quais são as consequências? A gente precisa pensar que o corpo da criança, a mente da criança não está preparada para atitudes sexuais, para os sentimentos sexuais, para tudo que o sexo envolve, né? Aquela criança não está preparada. Então, uma invasão é uma cabeça, é uma formação que não está preparada para nada daquilo, né? Então, é uma invasão mesmo, como se alguma coisa invadisse aquela psique, invadisse aquele corpo. Então, é uma mente que começa a se desestruturar. É uma criança que pensa em brincadeiras, que pensa em ludicidade, que tem a pureza. De repente, ela perde aquilo, né? É uma sexualidade que foi imposta para ela de uma forma errada, com um ser que não está preparado para aquilo, que não tem até a questão hormonal preparada para aquilo, né? Então as consequências são absurdas, são horríveis, né? Você pensar em uma mente, em um corpo que não está preparado para aquilo e teve uma invasão, ela começa a ter dificuldades de aprendizagem. As questões ligadas à autoestima são assim imensas também, né? A criança pode começar a pensar, por exemplo, que ela mereceu aquilo, que ela é tão ruim que ela mereceu passar por aquilo, ela mereceu passar por aquela invasão, ela mereceu passar por aquela dor. E essa consequência ela leva para a vida, né? Ela começa a ter dificuldade de comportamento, e aí a dificuldade de comportamento interfere no relacionamento com os colegas na escola, no relacionamento com a família, em todos os âmbitos da vida dela, né? Pode ter pensamentos suicidas, tentativas de suicídio. Então os impactos são imensos. Quando a gente pensa em uma vítima de abuso sexual, a gente precisa olhar com muito cuidado. E aí essa é uma dos motivos do tratamento ser
é fundamental o tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico, né? Porque às vezes essa criança chega num ponto que ela precisa ser medicada, né? Então o tratamento é fundamental, às vezes, muitas vezes, mais de uma vez na semana. Porque quando a gente pensa em um tratamento psicológico, geralmente a gente pensa uma vez na semana, né? Nos casos mais graves, mais de uma. Mas quando a gente pensa numa vítima de abuso, uma vez na semana é muito pouco. Às vezes essa criança precisa de 2, 3 vezes, porque o impacto é tão grande que ela precisa de um apoio maior. Ela e a família também, né? Porque é uma violência que desestrutura uma família. Uma criança que tem um relato e um histórico de um comportamento normal, um comportamento saudável, de repente ela começa a apresentar alterações de comportamento. Ela começa a apresentar somatizações no corpo. Somatizações são os sintomas corporais. Dor de cabeça, dor de estômago, questões na pele. Ela começa a apresentar do nada, sem uma questão orgânica especificada, detectada. Sem uma questão na casa. Não tem uma separação de pais, não tem conflitos, não tem nada. Isso é um indício. Ela chega aqui para mim completamente desestruturada. Ela não para, ela não consegue parar. Aquela casinha, por exemplo, por isso até que eu coloquei aquelas colas. Ela desmontou a casinha. Ela não conseguia brincar com a casinha. Ela pegava aquela casinha e ela colocava de cabeça para baixo. E foi muito tempo para ela conseguir minimamente se organizar. Hoje ela ainda não está. Hoje ela ainda tem muitas dificuldades, por exemplo, com não, com os limites. Ela não consegue ainda. Mas pelo menos na casinha ela já consegue brincar. Ela está minimamente estruturada, organizada. Ela já consegue me falar onde é a casa, onde é o quarto, onde é a cozinha, montar a casa de uma forma adequada. O bonequinho, o coraçãozinho, que ela usava ainda esse termo, ela não traz mais, o coraçãozinho já está quieto. Isso é outro indício também. O brinquedo que destruía a casa era o coraçãozinho, era um cachorrinho pequenininho. E hoje o cachorrinho não vem mais, o cachorrinho já está quieto, já se acalmou. Os relatos. Uma criança que sofre abuso, você pergunta um relato para ela hoje, daqui um mês, se você for perguntar, ela vai te falar a mesma coisa. Quando é especulação, é das formas que a gente usa para investigar, porque eu trabalhei muito tempo na investigação também. Quando é manipulação dos pais, alguma questão assim, você pergunta hoje para a criança, amanhã você vai perguntar, ela já mudou alguma coisa. Ela não traz o mesmo relato. Ela não. Depois de um mês, se você for perguntar, ela te fala tudo direitinho. Tudo que aconteceu. Os desenhos. A criança, ela muitas vezes, ela tem dificuldade em falar, em verbalizar a situação. Mas ela vai te demonstrar como? Nas brincadeiras, com bonecos e no desenho. Os desenhos dela não deixam dúvida. As falas que ela usa para falar sobre abuso, sobre que os agressores usavam com ela, também não deixam dúvidas. O abusador faz muito isso. Ele usa estratégias delicadas, estratégias lúdicas, falas bonitinhas para esconder o abuso. Né? Então essas são as dicas. Né? E o desenho, não deixa dúvida. Você, como especialista, então, tem certeza? Certeza absoluta. Certeza absoluta, sem dúvida. Eu comecei a trabalhar com esse assunto em 99, me formei em 91, em 99 eu já comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no SOS Criança e depois no programa Sentinela, especificamente, somente com abuso e exploração sexual infanto-juvenil. As redes de exploração sexual e de abuso sexual, elas existem, elas são reais. E elas são reais no mundo inteiro. Eu fiz a formação Master EZPAS, que é em Educação Sexual e Abuso de Exploração Sexual Infanto-Juvenil, da Leiliane Rocha. E lá a gente vê muito isso também. É outro assunto muito, muito
discutido, né, com a Leiliane Rocha. A rede de pedofilia, ela existe, ela é real e tem muito dinheiro. Lá atrás, em 99, eu já atendi alguns casos com vereadores envolvidos, né? Lá atrás, que foi um caso de muita repercussão aqui em Campo Grande. Um dos vereadores até veio a falecer logo em seguida. Em regiões de fronteira, né, nas nossas regiões de fronteira aqui, Porto Murtinho, por exemplo, Corumbá, a rede de exploração sexual, principalmente, lá é mais exploração sexual, é muito evidente e muito real, né? As meninas vítimas de exploração sexual são inúmeras. Então a rede de pedofilia, ela existe. Por que ninguém faz nada? Porque é uma rede muito organizada, tem muita gente envolvida e rola muito dinheiro. Tem muito dinheiro por trás, não é pouco. E pensando até nas questões estatísticas, para ter uma noção assim, da seriedade da situação, existe um anuário de violências, né, que é emitido todo final de ano no Brasil, né? Só no ano de 2024 foram registradas mais de 83 mil denúncias, boletins de ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes abaixo de 13 anos. Então, a questão do abuso, da exploração sexual é muito real. Acontece um estupro no ano de 2024. Aconteceu um estupro a cada 6 minutos no Brasil. Desses, 61% eram abaixo de 13 anos. Então, olha a dimensão disso. Olha como isso é grande, como isso é sério. Mas isso só vem para a seriedade mesmo, as pessoas só se atentam quando explode na mídia. Explode, as pessoas se voltam para aquilo, olham, se mobilizam, mas depois abafa. E qual seria o seu conselho para os pais ou para a sociedade para a gente combater essa rede de pedofilia? Estar perto dos filhos. Conversar com os filhos, estar atento aos comportamentos do filho, saber o que o filho gosta, o que o filho não gosta, o que ele está fazendo, onde ele está. Isso não estar colocando o filho numa gaiola, não é isso, não é colocando em uma redoma, mas a gente precisa saber onde esse filho está. Se ele vai para a casa de um amigo, quem é esse amigo? Quem são os pais desse amigo? Você tem contato com esses pais? Você conversa com esses pais? Isso precisa existir. O filho pode ir na casa dos amigos, não tem problema, mas onde? Em que momento? Como esse filho volta? Isso é importante. E conversar e fazer a orientação sexual. Falar o que pode fazer, o que não pode fazer, o que foge da normalidade, quem pode fazer aquilo. E sempre usando os nomes reais. A gente não pode se calar com esses dados, que são dados do anuário de violência que é emitido todo ano, no final de todo ano no Brasil. No ano de 2024, aconteceu um abuso a cada 6 minutos no Brasil. Desses, mais de 83 mil foram contra crianças e adolescentes abaixo de 13 anos. É um dado estatístico que está no anuário que é emitido todos os anos no Brasil. Vamos prestar atenção nas nossas crianças, prestar atenção no comportamento das nossas crianças. E se percebeu algum indício, alguma questão que chame a atenção, se está preocupado de alguma forma, procure ajuda, procure profissionais competentes, procure conselho tutelar. Para a gente fazer uma denúncia de abuso, não precisa ter certeza do que aconteceu. Qualquer indício, qualquer preocupação, a gente já pode ir atrás de ajuda. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. As autoridades afirmam: a responsabilidade é de todos, inclusive minha, sua. Sabe por quê? Os abusos ocorrem em todos os locais.
inclusive nos próprios lares. Bom, Jean, primeiramente eu gostaria de saber como que você descobriu que a sua filha foi abusada, o que realmente aconteceu. Conta pra gente o início de tudo. No começo, eu pegava a Sofia para vir passar um dia aqui comigo. Eu pegava ela às 6 horas da manhã e devolvia às 18, né? E no dia eu vim, trouxe ela, aí eu fui buscar lá. Aí a genitora, né, a Stephanie pegou e falou que a Sofia tinha caído. Aí ela tava com um hematoma muito grande na coxinha do lado direito e um roxo na bochecha do lado esquerdo. Aí eu achei muito estranho mesmo. Questionei ela, falou que caiu, mas aquilo não era sinais de queda, né? Aquilo era sinais de agressão. Aí eu peguei e fiquei muito preocupado. E nisso, a mãe dela me procurou. Passou uma semana, a mãe dela me procurou. Aí me falou que ela estava preocupada porque ela achou que estava acontecendo algumas coisas, que ia me ajudar e que era para mim ir no conselho tutelar, procurar para poder pegar a guarda da Sofia, que ela estava muito preocupada em relação a isso. Aí nós pegamos e eu fui, né? Só que daí ela voltou atrás e eu gravei toda a nossa conversa, tanto que tá nas mídias, todo mundo tem acesso a essa conversa que eu tive com a Deus e ele. Aí eu fui desconfiando em relação a isso, né? Daí nós entramos nós fomos no conselho tutelar, fomos no DPCA, abrimos boletim de ocorrência, né? Em relação aos maus tratos, mas e foi uma batalha, foi uma luta, né? 2 homens, uma garotinha contra a mãe, querendo ou não, nós fomos atrás do Estado e do município e também não teve retorno nenhum em relação à Sofia. E o abuso mesmo, né, o abuso em si, o abuso sexual, né, da neném, eu fui descobrir mesmo no dia que ela veio a óbito, no dia 26 de janeiro de 2023. Mas você já imaginou que pudesse correr risco na própria casa, com a própria mãe? Qual que é o teu sentimento sobre isso de uma criança não estar segura com a própria mãe na casa? Como que é essa angústia? O que você sente? Olha, entra naquela... O caso da Sofia, em específico, entra naquela questão que nem toda mãe nem todo filho está seguro com a mãe. Entendeu? Nem todo filho está seguro com a mãe, porque se a Sofia estivesse comigo, ela estaria hoje aqui brincando. Todos os sonhos que eu tinha para ela, que foram frustrados, eu realizaria, entendeu? Porque a sensação assim que eu acreditava que ela era a mãe, né? Aí depois de tudo que nós descobrimos, sabemos que ela é um monstro e que ela não amava a Sofia. Ela quer pregar que amava a Sofia, mas não amava. E você tem evidências que comprovem isso, que a mãe estava envolvida? Tem áudio, ela foi omissa. Ela nega que participou do ato, sabe? Mas ela sabia de tudo o que acontecia lá. E no decorrer do processo, ela se contradiz muito, entendeu? Ela fala que uma hora ela ouviu, outra hora ela não ouviu. A casa onde eles moravam havia 3 cômodos, 4 cômodos, entendeu? Então, assim, ela se contradiz muito. E o que fez a máscara dos dois caírem foi a descoberta do celular, a quebra do sigilo telefônico dos dois, né? Que aí, ali tem troca de mensagens dele falando que batia na Sofia, que espancava ela em formas que ele achava que era forma de correção, entendeu? Nós sabemos que isso não é uma forma de corrigir uma criança, um bebê, porque a Sofia tinha 2 anos e 7 meses, entendeu? O cuidado em relação à criança, ela tem que ser dobrado, sabe? Tem que ser dobrado, tem que olhar tudo, em vez na hora que chega da escola, se tá com o pai, se tá com a mãe, caso são separados. Hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém, entendeu? Em ninguém mesmo, e não desistir, não desistir. Não desistir da tua filha, do teu filho, cuidar, amar e proteger. E como pai, o que você pede para as autoridades, no teu caso? No meu caso, para olhar para a criança,
proteger a criança, porque é dever do Estado, sabe, proteger a criança. No meu caso, eles não olharam para a Sofia, eles olharam muito para mim, para o Igor, 2 homens morando junto. Em relação a neném, eles não olharam, entendeu? Porque poderiam ter protegido, poderiam ter tirado ela de lá. Eu não tinha esse poder, eu não tinha essa força para fazer isso, mas eles tinham. Como é que está o andamento da justiça? Qual que é a sua avaliação? Em relação, teve o júri popular, né, em dezembro do ano passado. Assim, muitas pessoas me questionaram, falaram assim, você achou muito bom a pena? Eles poderiam pegar 1000 anos, sabe? Para mim não amenizaria a minha dor de não ter a minha filha aqui comigo hoje. Só que eles não são mais acusados, agora nós sabemos que eles são os assassinos, entendeu? Então, assim, em relação a eles estarem julgados e condenados, isso conforta um pouco o meu coração, em relação ao processo em si, sabe? E estamos aguardando, tem outro julgamento, né, para ver se aumenta a pena deles, e estamos aguardando, estamos continuando lutando, né, porque, que não eu falo, a Sofia, ela não foi a primeira e também, infelizmente, ela não foi a última. Mas nós temos que lutar para que não haja outras Sofias, outras Isabela, outros Henry, entendeu? Porque as pessoas, elas estão se... Como que eu posso te falar? Elas estão se corrompendo, sabe? Elas estão afetando crianças que não têm como se defender. A Sofia mesmo, ela não tinha como se defender. Entendeu? Ela precisava de proteção. Proteção de quem? A mãe dela, primeiro, que tinha que ter dado proteção a ela, e outra, o Estado. Eu vivi 6 anos da minha vida junto com a genitora da Sofia, e eu não conhecia ela. Então nós não... Eu achava que conhecia, mas na realidade nós não conhecemos, entendeu? Nós não sabemos a maldade que há dentro do coração de cada pessoa. Então tem que ter essa desconfiança, sim, de todos, sabe? A gente não sabe, a gente não conhece. E qual que é a sua esperança? Você acredita que essa luta não acabou? Por que você luta? Qual é a tua causa? A minha causa era, primeiro, mostrar o que realmente eles fizeram com a Sofia, né? Porque até então nós tínhamos 3 verdades aí, que era a verdade dela, a verdade dele e a verdade que realmente aconteceu com a Sofia. Entendeu? E a minha luta não era a verdade dos dois, porque eu sabia que era mentira, mas era a verdade do que aconteceu com ela. Eu vivi esse período todo da Sofia, desde quando aconteceu até hoje, eu vivi com o que aconteceu com ela, né? Com a morte da minha filha, com o abuso que foi feito com ela, entendeu? Com as torturas que fizeram com ela. Então, assim, eu vivi durante esse período todo, querendo ou não, revivendo, sabe? E a partir depois do julgamento, tudo que deu uma acalmada, eu quero viver com a saudade. Eu quero viver com o que ela viveu comigo, o que ela foi pra mim. Então é muito importante que as escolas, em todas as reuniões de pais, sempre abordem esse assunto, né, do cuidado, da proteção, de não deixar os filhos saírem sozinhos, principalmente os menores, adolescentes. Está sempre acompanhado por um adulto, porque sempre o abusador ele está por perto. Ou ele é muito amigo da família, ou ele está sempre dentro daquela casa, né? Então, o cuidado que os pais ou responsáveis têm que ter é de não deixar na rua, não deixar dormir na casa alheia, não é? Porque ali, dependendo, sempre está com uma oferece uma certa insegurança ou perigo. Na verdade, nós, pais, avós ou responsáveis, somos responsáveis por tudo que acontece com essas crianças. E um menor, uma criança abusada, ela vai carregar essa dor para o resto da vida.
Então é bom que se evite, é bom que proteja e que cuide. Se houver uma suspeita de uma denúncia, mesmo que não seja verdade ou ainda não foi investigado, você não acha que seria importante redobrar os cuidados? Não só redobrar os cuidados, como denunciar. Por exemplo, a escola ela é o território onde as crianças se sentem à vontade para falar com os coordenadores, com os professores, com os diretores. Então, mesmo que ele relate e a gente não tenha certeza do que está acontecendo, é importante que a denúncia seja feita ou para o conselho tutelar ou para a delegacia que cuida desta causa. Cabe a eles investigar. Nós não estamos dizendo que aconteceu ou que tem algum culpado, porque não nos cabe, enquanto escola, investigar. E nem ficar também perguntando muito. Denuncia e aí cabe às instituições responsáveis fazer a investigação. Então, qual seria o trabalho prático, a responsabilidade de uma instituição? O que a escola tem que tomar de atitude, de comportamento diante de uma crise, de uma suspeita? Qual que é o papel da instituição? Hoje a maioria das escolas tem o psicólogo. Não é? Então sempre levar essa criança para conversar com o psicólogo. Ele é a pessoa indicada. Não tendo a figura deste profissional na escola e a criança ou você observou uma suspeita, quais são os sinais, não é? Da criança, do adolescente que está passando por qualquer tipo de abuso ou violência? É o isolamento, cai o rendimento escolar, ele não interage com os colegas, aquelas atividades que eles gostam de fazer, ele não mais participa. Então é um alerta vermelho, eu digo, para a escola. Então procurar saber, investigar o que está acontecendo. A escola ficou sabendo, houve uma fala, tem que proceder à denúncia. Imediatamente para o conselho tutelar, imediatamente. A gente não pode pagar para ver. Para ter certeza, tem que fazer a denúncia. Então, o papel da escola neste território escolar que a gente vive, que é importantíssimo, onde reflete todos esses sofrimentos, as angústias e a felicidade também. A escola também, as crianças ali, elas demonstram a felicidade que elas têm. E aí a gente precisa também de um ato de coragem e de responsabilidade, porque muitas pessoas têm medo de denunciar. Nós, professores, estamos na defesa da criança. Então, todas as atitudes que nós tomaremos é sempre pensando, lá no final eu tenho uma criança que eu sou responsável e que eu preciso proteger. Então, neste momento, eu penso que o medo ele fica de lado, para proteger a criança. Então, o nosso foco é a escola. O foco da escola tem que ser sempre a criança. Então, o ideal é que todos os profissionais da escola passem por uma capacitação, de saber quais são esses sinais. E não ficar reproduzindo também a queixa do aluno, porque acontece do aluno se queixar para alguém e ficar reproduzindo aquela queixa, o que vai aumentar o sofrimento. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é capacitar os servidores para observar os alunos, todos os servidores, quem cuida do portão, quem serve a merenda, quem está na sala de aula. Eu sempre recomendo muito os professores de educação física, porque esse professor profissional de educação física, ele está mais no momento descontraído com os alunos. Então ele observa melhor, este comportamento, e que muitas das vezes é o isolamento, porque a maioria dos alunos gosta dessas atividades. Então ele isolou, ele não quer participar, também é uma luz vermelha que está acendendo, e aí ele pode, esse profissional, se dirigir ao diretor, se dirigir ao coordenador ou ao psicólogo, se tem esse profissional na escola, para que ele também ajude a observar e, se possível for, chamar os pais e dar uma escuta para essa criança. E eu também penso que aumentou o número, porque Campo Grande tem um trabalho muito forte com relação a solicitar que denuncie, que informe as autoridades, qualquer tipo de assédio ou de abuso. Então, Campo Grande tem um número elevado de denúncias, mas eu também penso que poderia ser maior esse número de denúncias,
porque as mães muitas das vezes ficam ameaçadas. Ela toma conhecimento, mas elas são ameaçadas ou pelo companheiro, por alguém com quem ela vive, para não fazer a denúncia. E aí essa violência vai se reproduzindo, vai aumentando. Então é importante que qualquer tipo de violência, de assédio, seja denunciado. Quando a gente fala em abuso, às vezes a nossa cabeça vai só para as meninas. Não é só as meninas que sofrem abuso, mas os meninos também. Há um número muito grande de meninos que são abusados. Então, para qualquer tipo de abuso ou de assédio, deve ser feita a denúncia. As mães são as protetoras maiores, eu falo, né? Não estou jogando essa culpa para as mulheres, mas nós é que somos mais confidentes, mais observadoras. Então, as mães, sabendo dessa mudança de comportamento dentro de casa, do isolamento dos filhos, deve procurar um diálogo, ser o porto seguro dos seus filhos. Não importa se ela tem algum tipo de ameaça, se ela está sendo intimidada, que ela vive com uma pessoa que é a mantenedora do lar, mas a mãe tem que ficar mais atenta. E eu recomendo muito não deixar os filhos sozinhos. Não deixe com ninguém, nem com o vizinho, nem com parente, com ninguém. Tem que ter a companhia da mãe. Eu observo muito, às vezes nos finais de semana, quando a gente sai, muitos adolescentes, pré-adolescentes, até crianças andando sozinhos. É muito perigoso, porque aquela criança, ela está vulnerável. Então, e ela ainda não está formada, o psicológico dela não está formado. Então ela pode ser convencida a acompanhar alguém e aí a tragédia pode ser até maior. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Realmente há essa possibilidade? Tem rede de pedofilia? As pessoas têm que ficar atentas, em alerta? Tem, todos os lugares tem, não é só Campo Grande. Aqui a Polícia Civil, principalmente, os policiais, eles são muito atentos. Eles estão sempre investigando. Mas a rede social, ela é muito comprometedora, não é? Ela é boa, ela nos ajuda muito, mas as crianças, os meninos e meninas, elas não podem ficar sozinhas sem um controle na rede social, porque a rede social também, ela é um chamativo para o assédio e eu chamo muito dos filhos do quarto hoje. A gente tem os filhos do quarto. Então eles chegam, eles vão para o quarto, eles ficam na rede social e os pais não sabem o que está acontecendo. Muitas das vezes por falta de tempo, mas eu volto a dizer, e eu digo muito isso, que o trabalho ele não foi inventado hoje, né? O trabalho existe a vida toda, então a gente tem que ter um tempo reservado para observar, para saber o que é que eles estão assistindo ou estão vendo, porque a rede social é uma arma na mão das crianças, é uma arma, então tem que ter um limite, a gente não pode deixar. Fica no quarto, às vezes fica até a noite toda. Eu tenho relatos de meninos e meninas que ficam a noite inteira na rede social e os pais não tomam uma providência. Talvez para ficar sossegado, né? Não ser incomodado, mas o limite ele tem que ser dado para os nossos filhos. Tem que ser dado o limite, porque o limite vai nos dar uma segurança e vai proteger os nossos pequenos. O procedimento é fazer a escuta, né? O menor, ou a criança ou adolescente relatou, não pode deixar para amanhã, é hoje, porque se ela sai daqui, ela pode mudar o pensamento dela, porque alguém a fez mudar. Então, denunciou hoje, teve esse diálogo na escola, imediatamente a escola tem que chamar o conselho tutelar. E eles vão atender, eles vão orientar, eles vão dar devida atenção ao caso. Mas não deixar para outro dia. Houve a denúncia hoje, mas já é 5h30, eu tenho que ir embora. Lamento, mas vai ficar. E vai comunicar ao conselho tutelar, porque pode ser muito tarde amanhã. Então, o primeiro caminho é o conselho tutelar e também a delegacia, a DPCA, que responde por essa pauta tão importante e tão séria. Realmente esse é um risco que a gente tem hoje, né? Eu falo até que é um medo invisível, porque a gente não sabe o que acontece. Então eu acho que o melhor caminho nesse sentido
é sempre a questão de instrução dos filhos, né? A gente tem alguns mecanismos dentro da parte digital, de tecnologia, que a gente consegue mitigar alguns casos, mas sempre é bom o diálogo com o filho, ver o que ele está fazendo no celular nos momentos dele de lazer, ver quais são as pessoas que conversam com ele, porque como você disse, a gente não sabe quem está do outro lado da telinha, né? Então muitas vezes um exemplo bobo assim, mas que acontece sempre, é que a pessoa maliciosa, ela entra até em joguinhos, pra você ter a gente tem vários relatos desses, que entra no joguinho, começa a ficar amigo de uma criança, aí começa a pegar confiança com aquela criança e de repente marca de jogar presencialmente em outro lugar e acontece esses tipos de problema, né? Então, eu acho que o pai, ele tem que estar muito, muito ligado tem que estar com radar mesmo para esse tipo de situação. Esse é um mundo muito amplo, isso daí vai desde que pode entrar no WhatsApp conversando com a criança, falando que é determinada pessoa, e a criança naquela inocência ela acaba conversando e dando liberdade. Numa dessa, abre a câmera, pede uma foto, aí que começa a morar os desafios e os perigos que a gente tem. Mas é amplo isso, Mariana. Se a gente for colocar, que nem o exemplo do jogo, exemplo até de redes sociais, que a pessoa coloca uma foto diferente lá para pegar a confiança da criança, né? Também vai de streamings, né, que são aquelas plataformas que oferecem a questão de vídeo, de chamar a pessoa para participar. Então, assim, o pai tem que estar ligado. E tem mecanismo de proteção, né? Em algumas redes de streaming, você coloca lá, configura o que seu filho pode assistir, né? Então você consegue bloquear alguns tipos de visualizações. Isso também para a rede digital. Então isso eu acho que o pai tem que fazer, eu acho que todo pai tem que fazer. Eu também sou pai, né? Tenho um casalzinho em casa e eles não acessam qualquer coisa. As plataformas que eles utilizam lá são todas bloqueadas, eles só podem visualizar aquela que compete à idade deles. Sempre perguntar para o filho o que ele está vendo, se tem alguma coisa que está cheirando, opa, aquilo ali pode ser... Converse mais um pouco, tente entender quem que é o novo amiguinho dele na rede social, quem que é o novo amiguinho dele naquela plataforma de jogos. Se for ter alguma reunião presencial, vamos marcar para jogar, no caso do joguinho, numa lan house, e vai junto, entenda quem que é essa pessoa, porque é ali que mora o perigo, com certeza. Naquela que a gente chama de Deep Web, né? Com certeza tem, mas ali já é um local muito mais difícil de crianças acessarem, né, Mariana? Ali já precisa de uma expertise maior e tudo, né? A não ser que, é um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, via alguns canais que você utiliza para conversar com pessoas, pode passar um documento, um malware que a gente chama, é um vírus, que a pessoa, quando ela abre, aquela pessoa que colocou o vírus, ela começa a ter acesso a todas as suas coisas. E tem uma foto sua, ou tem um vídeo seu junto com seus familiares, aquilo lá já dá algumas munições para a pessoa maliciosa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não abrir documento de quem você não conhece, recebeu via e-mail ou via, né, mais a Telegram, WhatsApp. Poxa, não abra, só se for uma pessoa que você confia. Aí é de confiança, é uma extensão confiável, né? Como a gente fala extensão confiável, um PDF, por exemplo. Aí não tem problema. Agora, quando manda alguns arquivos para você abrir e você não sabe qual é a procedência daquilo, não abra, porque com certeza é um malware e você abrindo, você executando, vai entrar um vírus ou no seu computador ou no seu celular e você vai perder muitas das coisas que você tem. Com todas as IAs que a gente tem AI de todos os tipos, de todos os segmentos, para fazer montagem, né? A gente já viu várias pessoas com fotos na internet que são montagens, né? E a montagem é muito perfeita, Mariana. Assim, se você olhar, você fala, poxa, como que eu vou saber distinguir a realidade do pragmatismo, né? Então, isso é uma coisa, é um paradigma que a gente tem hoje, viu? Essa questão da IA, formular fotos, formular vídeos e deixar aquela coisa muito real. Então, isso é um problema grande que a gente tem. Então, por isso que fotos de criança, eu acho, bem sensível, muito bem sensível. Até não deixo meus filhos com foto em Facebook, Instagram, nada, porque não gostaria que aparecesse a foto dele vinculada a alguma montagem, né? O conselho para os pais, né? Eu sendo bem empático nesse momento, uma empatia, né? Colocando no lugar de vocês.
fiquem muito perto do filho de vocês, veja o que eles estão fazendo. Hoje eu sei que o mundo é muito correria, todo mundo não tem tempo nem para si mesmo, mas vocês que têm crianças pequenas, fiquem de olho, conversem diariamente com eles, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas sobre aquele novo seriado que fala sobre isso, né? Os adolescentes, coisas que você nem imagina que o filho estava fazendo porque não tinha esse diálogo em casa. Então, assim, Mariana, a gente tem todas as ferramentas digitais e tecnológicas, mas o principal é o diálogo em casa, o pai conversar, verificar o que está acontecendo com o filho e com certeza dar o direcionamento certo para o filho. Eu acho que é importante a gente começar falando primeiro sobre essa questão do abuso, né? Porque o abuso, ele é qualquer interação de um adulto com uma criança em que a busca de gratificação sexual desse adulto, né? Então, hoje a gente vê formas de abuso sexual em que a exploração ocorre através de fotos, né? A exposição do corpo da criança. Então, para a gente prevenir, só existe a nossa única arma vai ser a educação sexual, né? Então, essa educação sexual ela tem que acontecer desde os primeiros anos de vida. Essa criança precisa ser orientada sobre o seu próprio corpo, sobre os limites do corpo, né? Sobre dizer não. Ela pode dizer não, né? A gente sempre tem que reforçar que o toque no corpo da criança não pode causar dor, não pode causar vergonha, não pode ser segredo, né? E isso vai acontecer rotineiramente no dia a dia da família. Então, toda vez que a gente expõe essa criança, a gente fala sobre a parte íntima, a gente nomeia corretamente essas partes íntimas. Então, é importante falar o nome correto, que a criança saiba que é pênis, que é vulva, que é ânus, né? E que ela pode dizer não, sempre que ela se sentir desconfortável. Essa criança, ela pode, em algum momento, comentar com um professor, com uma tia, com uma avó, né? Eu já ouvi relatos em que uma criança dizia: meu pai machuca a minha florzinha, né? E isso, para uma professora, por exemplo, poderia ser um sinal de alerta. Mas se ela não sabe que a florzinha é o nome que a criança dá para a parte íntima, isso coloca essa criança em risco, né? Então, por isso que é muito importante a gente sempre dizer vulva, pênis, ânus, né? Não tem problema nenhum, não é xingamento, né? São os nomes corretos das partes do corpo. Nenhum sinal, o sintoma, o sinal, ele é característico ou confirma de fato um abuso. Mas é importante que alguns sinais estejam sempre no radar dos pais, no dia a dia, né? Então, mudanças bruscas de comportamento, alteração no desempenho escolar, né? Geralmente a gente fala no baixo rendimento escolar, né? Na piora do rendimento escolar, mas existem relatos também de crianças que buscam refúgio na escola, então elas melhoram o seu desempenho escolar, né? Então são mudanças bruscas, seja do comportamento, seja em relação à irritabilidade, ansiedade, alteração de sono, apetite. A gente pode perceber também alguns sintomas físicos, então dores de cabeça ou dores abdominais não explicadas, né? Que às vezes esse pai, essa mãe procura o pediatra, faz uma avaliação, mas não identifica nenhuma causa aparente para esses sintomas. A gente pode ter especificamente lesões ou alterações na região genital, então corrimentos frequentes, queixa de dor, ardência, alterações nas eliminações fisiológicas. Então essa criança ela pode começar a reter fezes, ter constipação. Essa criança ela pode ter alteração ou perda do controle urinário. Então uma criança que já está desfraldada, de repente começa a fazer xixi na cama ou não consegue segurar o xixi na hora que está saindo num passeio ou na escola, por exemplo. Toda vez que existe uma suspeita, a gente tem que ouvir essa criança precisa ser ouvida, acolhida, né? A gente não vai envergonhar essa criança, a gente sempre vai acolher, ouvir, né? E levar em consideração. Ah, mas e se eu fizer uma denúncia e não for verdadeira? Bem, quem vai identificar, quem vai investigar são os órgãos competentes. O nosso papel é sempre denunciar. Então a gente acolhe essa criança, afasta do agressor para garantir essa segurança e em seguida a gente entra em contato com
com os órgãos competentes, através principalmente do Disque 100, né? O Disque 100, ele é o contato da secretaria que vai direcionar para o órgão do município essa denúncia. Então, faça a denúncia e em seguida procurar um médico e um psicólogo para conversar, né? E que esse médico tenha esse olhar de ouvir, né? E esse psicólogo ouvir, esteja atento, tenha uma escuta empática com essa criança, né? Porque toda vez que a gente duvida ou pergunta, você tem certeza do que aconteceu? A gente pode revitimizar essa criança e a gente não quer que isso aconteça. A gente recapitulou, né? Até em conversas minhas com a mãe no WhatsApp, relatos, né, de dores de cabeça sem causa aparente, de dores abdominais, de corrimentos que não são típicos na idade dela, né, de assaduras genitais frequentes. Então, assim, esse conjunto de sinais e sintomas levanta essa hipótese muito forte, né? É importante que a gente leve em consideração os relatos dela, né, que acolha e que considere que houve um abuso até que se prove o contrário. A gente sempre tem que ficar atento, né? Parece uma coisa muito distante falar numa rede de pedofilia, né? Dizer que na nossa cidade não ocorre, mas seria ingenuidade nossa dizer que não ocorre na nossa cidade, porque ocorre no mundo inteiro, né? Então, ocorre em escolas, ocorre dentro das casas, das famílias, dentro de qualquer núcleo familiar, dentro das classes mais altas e mais baixas, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar. Então, lembrar que o abuso, ele ocorre em todo lugar, né? As redes de pedofilia ocorrem com muita frequência, né? Os dados mostram que cada vez mais, principalmente através da internet, houve aumento, né, dessas redes, né? Porque essas pessoas se encontram na internet, essas pessoas se unem, né? E de fato criam redes muito grandes que vitimizam muitas crianças. O governo federal emitiu um dado que no ano de 2024 foram feitas em torno de 274 mil denúncias contra crianças e adolescentes vítimas de violência, incluindo a sexual, né? Esses dados, apesar de serem muito alarmantes, eles ainda assim estão muito aquém do que de fato acontece, né? A gente sabe que existe uma subnotificação, as pessoas têm medo, receio, né, de notificar. Às vezes pensam que, mas eu não tenho certeza, então eu não vou fazer essa notificação, eu não vou fazer essa denúncia. Então esses dados são sempre muito menores do que a realidade, né, apesar de serem muito grandes e assustadores, né. O meu conselho é que a gente faça educação sexual todos os dias, né. Então a educação sexual não é falar sobre sexo, não é ensinar a criança como fazer sexo, não é sobre isso. É ensinar sobre o corpo, é ensinar sobre limites, né? Então a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso quando a gente troca uma fralda do bebê. Então a gente fala, a gente narra, filho, eu estou trocando a sua fralda, eu estou fazendo a higiene do seu corpo, né? Isso não dói. Então quando você estiver na escola, quando a professora for fazer a higiene, é rápido, não dói, né? Então, quando a gente prepara essa criança para ir no consultório médico, então toda vez que eu atendo um paciente, que eu vou tirar a roupinha dele, eu falo, dá licença, a tia tá tirando a sua fralda, mamãe, eu sempre peço pra mãe, eu posso ver a parte íntima do fulano? Eu posso da ciclana? Papai, você me autoriza? E aí eu sempre explico para esse paciente, apesar de eu ser médica, porque a gente sempre fala assim, o médico pode ver a parte íntima, mas a gente não sabe se um abusador vai virar para o seu filho e vai falar, eu sou médico e eu quero ver a sua parte íntima, né? Então eu sempre falo para essa criança, eu sou médica, mas eu preciso que a sua mãe autorize que eu veja a sua parte íntima. Então, me dá licença, eu tô vendo aqui o seu pênis, eu tô vendo a sua vulva, né? E é rápido, é sempre tudo muito rápido e indolor, né? Então, eu sugiro que os pais, eles abordem isso no dia a dia, na hora do banho, na hora que volta da escola, nas conversas, no dia a dia, que mantenham esse diálogo sempre aberto, que usem materiais, existem materiais muito interessantes, livros que a gente pode usar como ferramenta para sempre abordar. Porque isso é um contínuo, isso é o dia a dia. Essa criança precisa ter isso no dia a dia dela. Como médica,
a gente sabe que o abuso ele ocorre em todos os lugares, então a gente precisa cuidar muito. Essa família precisa estar sempre atenta, essa família precisa comunicar sempre com seu filho e manter um diálogo aberto o tempo todo, todos os dias. Eu sempre indico esse livro aqui que chama Pipo e Fifi. É um livro que ensina sobre a proteção sexual. É um livro muito interessante, ele mostra especificamente sobre as partes do corpo, né? Então ele nomeia corretamente as partes íntimas, e ele tem também aqui mostrando sobre os toques. O que a gente aceita, né? O que são toques aceitáveis, o que são toques que não devem ser aceitáveis. Então esse é um livrinho, por exemplo, que eu leio, meu filho vai completar 3 anos, esse é um livrinho que eu leio para ele, acho que desde 1 aninho de idade. Então a gente lê com bastante frequência e mostra isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável. E é um livro que eu indico para todo mundo. Ainda não temos o veredito que comprove essas suspeitas, dessas atrocidades, desses abusos que ocorreram aqui em Campo Grande. Mas você não pensa que uma simples suspeita não deveria servir para redobrar os cuidados com as nossas crianças e os nossos adolescentes?